Você já se perguntou se nós temos guias ou mentores espirituais? Mas afinal, o que são guias ou mentores espirituais? Para que servem? E como que nós podemos nos comunicar com eles? Nesse vídeo eu vou revelar 3 verdades sobre os guias espirituais que ninguém nunca te contou. Tá preparado? Eu recebo algumas perguntas interessantes no direct do Instagram, então eu selecionei uma dessas perguntas para responder hoje. Eu vou ler a mensagem para vocês. Tenho me perguntado se temos mentores espirituais. Gostaria de saber como você vê a esse respeito, pois te admiro muito como ser humano. Obrigada. Tenho lido sobre isso dentro de religiões específicas, mas gostaria de saber, ouvir, fora de uma visão religiosa. E aí tem outras perguntas, mas como esse tema já é bem complexo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre guias ou mentores espirituais. Eu vou compartilhar com vocês hoje 3 verdades que me foram reveladas. E a minha ideia aqui é trazer isso de a forma mais abrangente possível e tocar seu coração, porque quando a gente fala desse tema, a gente tem que abrir um pouco a nossa mente. Eu vou revelar aqui coisas que contradizem o senso comum, digamos assim. O senso comum do que nos é ensinado em linhas religiosas ou religiões tradicionais. Então eu vou te pedir para abrir um pouco a sua mente, para abrir o seu coração para receber as verdades que eu vou revelar. Primeira verdade é que nós criamos ou co-criamos a nossa realidade. Já falei sobre isso aqui no canal, em vários vídeos que eu fiz sobre lei da atração. Nós criamos a nossa realidade com base nas nossas crenças. Isso significa o quê? Que uma pessoa que vem de uma certa linha religiosa, que teve contato com uma certa religião, ela vai ter um sistema de crenças operando, que vai influenciar na vibração dela e vai influenciar também na maneira como ela se relaciona ou como ela vê a ideia de guias, mentores espirituais ou anjos. Por exemplo, eu já falei aqui no canal que eu, quando eu era criança, eu fui criada dentro da Igreja Católica. E eu tinha uma questão, quando eu era criança, que eu tinha muita dificuldade para dormir, eu tinha muitos pesadelos. Então, me foi ensinado que eu deveria rezar por um anjo da guarda. Então, o anjo da guarda foi o meu primeiro contato que eu tive com um mentor ou guia espiritual. Eu rezava para o anjo da guarda me proteger. E isso é uma imagem que me traz uma nostalgia, é uma imagem que eu gosto. Eu tenho boas lembranças e uma boa relação com esse arquétipo de anjo. Por outro lado, dentro da Igreja Católica, nos foi ensinado, é ensinado dentro da Igreja Católica que ver espíritos, por exemplo, é uma coisa ruim. Então eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de ver espírito. Um negócio assim que eu tinha, nossa, um pavor enorme. Quando eu comecei a desenvolver mais a minha clarividência, eu tinha muito medo. É interessante porque eu tive sempre clarividência desde que eu era criança, tanto que eu via anjos, falava com anjos desde criança, mas era anjo, não espírito. Então eu tinha uma familiaridade, uma aceitação com um certo arquétipo de guia ou de mentor espiritual, como eu falei, de anjos, mas negócio de espírito não era comigo, não. Eu tive que limpar crenças limitantes, vencer medos para poder desenvolver mais o meu processo todo de clarividência. Então, por que eu estou falando isso? Porque dependendo da linha ou da religião que você veio, que você aprendeu, você tem crenças limitantes que vão fazer com que você esteja mais aberto ou mais fechado para algum tipo de guia espiritual ou de mentor espiritual. Por exemplo, pessoas que foram criadas dentro do espiritismo já têm uma grande abertura para mestres, para guias espirituais, mentores espirituais, ou dentro do candomblé, por exemplo. Então, essa questão de guias ou de mestre espiritual, como que um guia ou mestre espiritual vai se apresentar para você, é muito influenciado pelo seu sistema de crenças. Por aquilo que você acredita, por aquilo que você tem medo ou por aquilo que você se conecta mais. A verdade é que os guias espirituais, eles se apresentam de maneiras diferentes para pessoas diferentes em função das crenças, do sistema de crenças que essa pessoa tem. Porque o sistema de crenças faz com que a gente fique em uma determinada vibração que combina mais com uma determinada egrégora. E cada egrégora
tem uma série de guias ou mentores espirituais que trabalham naquela egrégora, numa egrégora específica. Tem a egrégora da Igreja Católica, com os santos, com os anjos, com o Espírito Santo, com Jesus, com Maria. É uma egrégora que opera numa determinada frequência. Tem a egrégora das igrejas evangélicas, tem a egrégora do Espiritismo, tem a egrégora do Candomblé, tem a egrégora do xamanismo. Animais de poder, por exemplo, forças da natureza, são egrégoras diferentes e que operam em frequências diferentes e cada um de nós vai estar mais conectado em função do nosso sistema de crenças com uma determinada egrégora. E por isso, o nosso sistema de crenças vai facilitar ou vai dificultar que a gente consiga ver ou se comunicar com guias ou mentores espirituais. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que esses mentores espirituais ou guias espirituais, eles se apresentam na forma de arquétipos. O que é um arquétipo? O arquétipo é um termo que eu li pela primeira vez, pelo menos, nos livros do Carl Jung, em que ele fala dos arquétipos como manifestações do nosso inconsciente. Todos nós temos a parte da nossa mente, do nosso conhecimento, que está consciente e que está inconsciente. A maior parte está inconsciente. O nosso processo de despertar de consciência e de expansão de consciência é para que aquilo que está inconsciente venha à tona. Como que a gente pode acessar o nosso inconsciente, ou mesmo o inconsciente coletivo, que é o inconsciente de toda a humanidade, através de arquétipos. Então, os arquétipos, eles nos ajudam a acessar partes do nosso inconsciente. Aí a gente consegue acessar essa parte, trazer luz para essa parte e integrar e então expandir a nossa consciência. Então, os mestres ou os guias espirituais ou os mentores espirituais, eles se apresentam para nós na forma de arquétipos. Como, por exemplo, eu trouxe o arquétipo aqui do anjo da guarda, do anjo, que é um arquétipo de paz, de proteção, de leveza. E ele traz muito isso. Por isso que normalmente para as crianças é ensinado reza para o anjo da guarda, porque é uma coisa leve, é uma imagem leve, é uma imagem fofinha, né? Frufruzinha, bonitinha, aquele ser com asas. Então a criança não tem medo, ela pelo contrário, ela se sente protegida. O anjo, né, vai abraçar a criança com as asas, é um arquétipo de proteção, é um arquétipo muito leve. Mas já tem pessoas que não se conectam com esse arquétipo, porque na verdade essas pessoas precisam trazer outras partes do inconsciente à tona. Como eu mencionei, por exemplo, o xamanismo traz outros arquétipos, traz, por exemplo, os animais de poder. E cada animal tem um arquétipo associado com ele. Tem animais de força, de coragem, de visão, de longo alcance, por exemplo, como as águias. E todas as religiões, todas as linhas espirituais, elas têm uma parte que é quase mitológica, vamos dizer assim, que é a representação desses arquétipos. Quando eu era criança, adolescente, que eu só frequentava a Igreja Católica, eu não entendia isso. Mas depois que eu comecei a estudar outras religiões, eu comecei a perceber que existiam paralelos entre as diferentes religiões, entre as diferentes linhas espirituais desses arquétipos. Por exemplo, se eu pegar um santo da Igreja Católica, São Jorge, ele tem um arquétipo no Candomblé, dos orixás, que é o Ogum. Então a gente começa a ver que tem similaridades de arquétipos em diferentes linhas religiosas. Primeira vez que eu fui fazer aula de yoga, eu cheguei na aula de yoga e tinha umas imagens lá, tipo Shiva, Ganesha. Eu olhava aquilo, achava um negócio muito estranho, não entendia nada, eu tinha desconhecimento. Mas depois, quando eu fui estudar mais o hinduísmo, os Vedas, eu fui para a Índia, fiquei um tempo na Índia, eu entendi que quando uma pessoa, por exemplo, ela canta mantras para Ganesha, que é um elefante, na verdade ela está ativando o arquétipo de Ganesha dentro dela. Olha que interessante. Todos nós trazemos dentro de nós uma semente de iluminação, um potencial de se iluminar, né? E com a iluminação,
Quanto mais a gente expande a nossa consciência em direção à iluminação, a gente vai acessando poderes, quase como se fosse de super-herói. Mas esses poderes implicam, obviamente, uma grande responsabilidade. Para a gente acessar esses poderes, eles nem sempre estão disponíveis para nós. Então, uma das maneiras da gente acessar isso é através dos arquétipos. Por exemplo, digamos que eu precise na minha vida remover obstáculos. Então, eu posso acessar o arquétipo de Ganesha, que é o removedor de obstáculos. Para quê? Para que esse arquétipo de Ganesha acorde, desperte o poder que existe dentro de mim para que eu possa remover os obstáculos na minha vida. Então não é que um Ganesha vai vir se materializar aqui, não é isso. O arquétipo, na verdade, ele serve para despertar partes minhas, partes de cada um de nós que estão inconscientes. E aí a gente começa a ver que todas as figuras, os avatares, os mestres, os guias espirituais, de todas as linhas religiosas, eles são arquétipos muito fortes. E, como eu falei antes, cada egrégora tem um conjunto, vamos dizer assim, de arquétipos que atua numa determinada frequência. Então, todas as religiões são importantes, todas as linhas espirituais que existem por algum motivo, não é por acaso. E cada linha espiritual, com seu conjunto de arquétipos, com a sua egrégora, vai atuar em uma determinada escala de frequência, vai atuar para elevar um nível de consciência para outro e assim expandir a nossa consciência. Por isso que às vezes acontece de uma pessoa, ela tem um contato com uma determinada religião e que tem um conjunto de arquétipos e ela passa por um despertar espiritual, ela passa por um salto de consciência e ela já não se conecta mais tanto com aqueles arquétipos daquela religião. Isso aconteceu comigo. Eu era muito conectada com os arquétipos da Igreja Católica. Quando eu tive meu despertar espiritual, eu não sou mais tão conectada. Eu sinto muita gratidão, sinto muito respeito, sinto um carinho, mas eu sinto que outros arquétipos começaram a ser úteis para mim. E depois outros, e assim eu fui experimentando arquétipos de diferentes linhas religiosas em diferentes momentos. Era o aprendizado que eu precisava ter, até para poder falar sobre isso para você, porque eu não teria como falar sobre uma coisa que eu nunca experimentei. Esse foi o meu caminho, eu não estou dizendo que esse necessariamente tem que ser o caminho de todo mundo, mas eu sinto que em algum nível, quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a entender que embora as religiões, as linhas espirituais, elas tenham uma função, quanto mais você expande a consciência, mais você vai percebendo que no fundo é tudo a mesma coisa, com diferentes linguagens, com diferentes abordagens. E aí sim a nossa mente se expande, quando a gente não aceita mais que é uma linha espiritual e aquela linha espiritual é a única que contém a verdade. Não. Você entende que a verdade ela está disseminada em diferentes linhas espirituais. E na ciência também, não só nas linhas espirituais, não só numa visão religiosa do mundo, mas numa visão científica do mundo. A verdade está entremeada, né, em todas essas esferas. Quando a gente abre a mente, a gente consegue perceber isso. A terceira verdade que me foi revelada, essa é a mais incrível de todas. Só para você entender como essas verdades são reveladas para mim. Eu sempre medito, eu faço perguntas e medito e entro em processo de meditação e muitas vezes eu consigo atingir uma meditação profunda e depois que eu termino essa meditação, começa a vir downloads de informação. Que mensagem que veio para mim? Da terceira verdade a respeito dos guias espirituais é que nós somos seres multidimensionais, ou seja, existe uma Nádia que está aqui falando com você, que tem um determinado nível de consciência, mas também existe uma Nádia que tem um nível de consciência muito maior. E ela coexiste, essas nádias com diferentes níveis de consciência coexistem em realidades paralelas. Bom! Isso meio que dá um pane na mente quando a gente ouve isso pela primeira vez. Calma,
Vamos fazer um exercício agora. Eu gostaria que você imaginasse você mesmo sem as crenças limitantes que você tem. Você sem os medos que você tem, sem as dúvidas que você tem. Você livre. Você conectado com tudo e com todos. Você em paz. Você sabendo a resposta de todas aquelas perguntas que mais te atormentam. Você sentindo amor, sentindo que você está totalmente conectado com o presente, com o todo, que você é completo, totalmente realizado. Conseguiu imaginar? Esse você existe, aqui e agora, e é o seu eu superior. Então, o seu eu superior, ele coexiste com o seu eu que está assistindo esse vídeo, que é dominado, controlado uma grande parte pelo seu ego. Esses dois eus, né, o eu do ego e o eu superior, ele coexistem em realidades paralelas. E quanto mais a pessoa, né, eu, você, somos controlados pelo ego, menos nós conseguimos receber informações do nosso eu superior. Então, o nosso eu superior, que está sempre disponível para ajudar o nosso eu que ainda está numa realidade controlada pelo ego, ainda está parcialmente aqui vendo a Matrix, o nosso eu superior está sempre mandando mensagens para o eu, tentando desviar do ego. O ego é como se fosse um goleiro que está ali, que não quer deixar o eu superior marcar gol. O que o eu superior faz? Ele usa algumas imagens, algumas mensagens para tentar burlar o ego, vamos dizer assim. E uma das, digamos, estratégias do eu superior é usar arquétipos para se comunicar conosco. Então, quando a gente recebe mensagens de guias ou de mentores espirituais, esses mentores, esses guias espirituais, anjos, como você queira chamar, são desdobramentos do seu eu superior se comunicando com você. Então, o seu eu superior que está numa dimensão superior, ele está se comunicando com você por mentores ou guias espirituais. Então, esses guias espirituais, eles se apresentam numa forma de arquétipo, uma forma mais adequada em função do seu sistema de crenças, para não te assustar, como eu falei. Para um católico, por exemplo, vai se apresentar como um santo, como Jesus, como Maria, como um anjo. Ele não vai se apresentar como um espírito, porque o católico vai ter medo do espírito, ou o evangélico vai ter medo do espírito. Então, ele sempre vai se apresentar de uma forma que condiza com o seu sistema de crenças, mas sempre com esse intuito de te ajudar aqui a dissolver o ego, né? Ele sempre vai se apresentar de forma a te mostrar as sombras que você ainda precisa trabalhar, os aprendizados que você ainda precisa ter. É claro que a gente tem, relativamente nós temos o livre-arbítrio do ego para escolher se a gente escuta ou não o que o nosso eu superior quer nos dizer. Mas a verdade é que os guias espirituais, eles são desdobramentos do nosso eu superior na forma de arquétipos que se apresentam em função do nosso sistema de crenças. Ufa! Eu não sei se esse vídeo não ficou muito confuso, né? Se é a primeira vez que você ouve falar sobre realidades paralelas e ouve falar que nós somos seres multidimensionais, talvez tenha sido muito abstrato, muito fora da caixa. Mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para o seu coração. Foi a verdade que o meu eu superior conseguiu que chegasse para mim. Talvez no futuro eu receba mais downloads, mais informações a respeito disso, mas é essa verdade que eu consegui acessar até agora. E é essa verdade que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. E eu espero que o seu eu superior consiga encontrar caminhos cada vez mais fáceis para se comunicar com você, para que você possa continuar no seu caminho de despertar espiritual e expansão da consciência. Se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode inspirar mais pessoas, compartilhe.
Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para receber o chamado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.